achei que a próxima vez que eu fosse uma mala, fosse já para o Japão. Porém, aconteceu um imprevisto. A parte mais complicada realmente vai ser os gatos, né? Oi, galera! Como é que vocês estão? Gente, aconteceu muita coisa nesse mês de maio e eu vim aqui atualizar vocês, né, sobre os nossos processos, contar um pouquinho como é que tá sendo as coisas por aqui. Mas antes disso, eu já vou te pedir para dar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com algum amigo que também goste desse tipo de conteúdo, tá bom? E bora lá, galera! Eu achei que a próxima vez que eu fosse encaixotar, arrumar mala, enfim, fosse já para o Japão. Porém, aconteceu um imprevisto nesse meio tempo, né? Que foi a proprietária desse apartamento que a gente mora agora. Ela pediu que a gente desocupasse o apartamento porque ela vai vender, né, o apartamento. E nisso, a gente esperando a elegibilidade, que é aquele documento mais demorado que a gente já conversou por aqui. E eu esperando algum sinal, né, de que algo acontecesse pra gente saber se daria o tempo de ficar aqui até a documentação sair ou se a gente teria que ir para outro lugar. Eu, como uma pessoa muito ansiosa, já quis resolver logo, né, essa situação e procurei por um apartamento, né. Procurei um apartamento aqui na cidade vizinha, que seria um apartamento mais em conta e maior que esse que a gente mora hoje. E aí a gente fez a reserva desse apartamento novo, né, que a gente iria se mudar. Só que eles só entregariam as chaves pra gente 21 de maio. Então a gente deixou já reservado e esperou chegar mais próximo para poder organizar as coisas da mudança. Porém, quando foi o início de maio, o pessoal lá da agência, né, que a gente tá organizando os documentos, pediram mais alguns documentos pra gente que tava faltando para poder fazer a elegibilidade. Então a gente já correu, mandou para eles também. E aí ele falou o seguinte: galera, acho que próxima semana a elegibilidade de vocês já sai. E nisso a gente ficou outro apartamento já reservado. Então a gente pensou, nossa, a elegibilidade já tá para sair, então vamos cancelar a nossa reserva do apartamento, porque a gente já pagaria uma multa pelo cancelamento da reserva de um aluguel. E se a gente entrasse pro apartamento e logo em seguida saísse, a gente teria que pagar 3 aluguéis de multa. Então a gente pensou, né, já vamos sair logo, enquanto a gente pode pagar só uma multa mesmo. E então a gente correu e cancelou a reserva nessa de elegibilidade já sair, né? Só que aí passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas e a gente tá com prazo de sair aqui, né, desse apartamento até dia 20, já entregar ele todo, 20 de junho, já entregar ele todo reformado, né, todo certinho. E chegou final de maio e nada. Então a gente começou a buscar outras alternativas e acabamos pensando em ir para casa do meu sogro, né, e da minha sogra, que é lá na chácara, que lá tem espaço, que eu ainda tenho o quarto dele lá e lá é bem grande, então a gente pensou em ir para lá. Porém, tem a questão dos gatos também, né? Só que a gente vai levar eles ainda assim, tentar deixar eles mais dentro do quarto, né, que a gente vai ficar, porque lá também tem cachorros, né, que andam assim pela chácara. E a gente espera que seja pouco tempo também, né, que a gente possa ir pro nosso cantinho o quanto antes. E nisso, chegou o final de maio, a imigração mandou um questionário pra gente responder, que era basicamente perguntando sobre questões de relacionamento, como que a gente tinha se conhecido, fotos do relacionamento, um histórico mesmo e algumas outras perguntas sobre entrada no país. E aí a gente fez já esse questionário, colocamos as fotos e enviamos também. Então a gente tá agora, mais uma vez, aguardando esse documento sair. E assim que ele sair, a gente já pode dar entrada no visto, né? Que geralmente leva aí umas 2, 3 semanas, é mais rápido. E depois do visto pronto, a gente já vai poder embarcar.
Nisso a gente já começou a fazer nossa mudança de certa forma, porque todos os móveis, tudo que eu tenho aqui a gente vai ter que vender, né? Na verdade já tá vendido, graças a Deus, a maior parte. Realmente falta só a minha bicicleta para poder vender, o resto eu consegui vender tudo já. E foi bom porque eu consegui vender boa parte para uma vizinha, então ela vai deixar a gente usando as coisas até o último momento, né? Quando a gente for sair daqui mesmo, aí a gente leva as coisas para ela. Então ficou maravilhoso, ficou muito bom dessa forma. E a gente já começou a guardar algumas coisas. Eu já chorei horrores, sério, eu chorei muito quando eu me dei conta de que realmente já estava acontecendo, né? Então já comecei a guardar uns livros, separar algumas roupas, algumas coisas que eu vou mandar para minha mãe e vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho desse processo. Oi, gente! Como eu falei para vocês, né? A vida não são só flores. Já estou aqui arrumando algumas coisas para nossa primeira mudança nesse período, né? Tô aqui, ó, já com um monte de bagunça, arrumando essa mala aqui para levar para minha mãe. Creio que eu vou arrumar outra também, porque tem bastante coisa. Vou tirar esses livros aqui hoje também para poder levar em algum sebo, ver se eu consigo vender, né? E é isso. Tô organizando aqui algumas roupas também já. Vou separar mais algumas para doar, que eu já separei esses dias, sapato, essas coisas que já dá pra ir organizando, né? Mas é isso. Minha cara tá até vermelha, o meu olho vermelho, porque ontem, gente, eu acho que caiu a ficha, sabe? E eu chorei, viu? Nossa, mas eu chorei. Porque assim, eu sou muito apegada a tudo. A pessoas, a lugares, a bens materiais. E quando a gente começou a conversar, né? Eu falei, caraca, falta um mês pra entregar o apartamento. Então eu vou ter que realmente já começar a vender minhas coisas, né? Pra não deixar em cima da hora. A gente ainda vai ter que reformar aqui. Enfim. Aí pesou bastante, assim, no meu emocional. Eu falei, meu Deus, tá acontecendo, socorro! Mas ao mesmo tempo eu fico feliz, né, de ver que as coisas já estão dando andamento e realmente o tempo de espera tá chegando ao fim, né? Mas enquanto a gente não curte as coisas boas, né, que vai ser quando chegar lá e tal, a gente fica nesse clima aí de despedida e enfim, e eu sofro, viu? Eu sofro demais. Choro e sofro. Mas às vezes eu acho que até sofrer um pouquinho antes, né, com antecedência, às vezes me ajuda, sabe? Não que eu não vá sofrer quando eu chegar lá, eu ainda vou sofrer. Mas isso acaba que me ajuda a já passar um pouco por esse processo, né, da despedida, do luto, desse processo, das minhas coisas. Enfim, é isso. Mostrando aqui a realidade pra vocês, né? Não são só flores. Então é isso, a gente foi pego de surpresa aí com mais uma mudança, né? A gente já pensava que teria que mudar mesmo, né, de início, tanto que a gente reservou aquele outro apartamento e tal, só que a gente não esperou que fosse rolar tudo isso no meio do caminho e a gente acabar tendo que ir pra casa dos meus sogros, né, até porque muitos lugares não aceitam, muitos não, a maioria, assim, disparadamente não aceita realmente fazer um contrato de 1, 2 meses, né, então pra gente vai ser bom também ir pra lá, que a gente vai economizar, né, nesse período, não vai estar com uma casa toda para manter. A parte mais complicada realmente vai ser os gatos, né, e a adaptação, o estresse. A gente já tá treinando eles nas caixinhas também, colocando eles para ouvir som de aeroporto, fazendo algumas adaptações,
para se tornar o menos estressante possível para eles. Também comprei o Fairy Whey, enfim. A gente tá tentando otimizar essa parte, assim, de estresse pros gatos, principalmente, né, agora, nesse momento. A gente tá nesse ponto agora, né, do nosso processo, vivendo 1001 emoções, assim, ao mesmo tempo tá triste, tá feliz, tá empolgado pro novo, e a gente tá vivendo e construindo o nosso sonho, mas, ao mesmo tempo, tudo isso é uma despedida, né, é um tempo de, realmente, muitas despedidas, como eu falei. E a felicidade da gente tá se mudando, né? Tá começando uma vida do zero, com 1000 possibilidades. Não anula, a gente tá deixando toda uma vida pra trás. Na verdade, é uma escolha, assim, que realmente eu já sabia que essa ia ser a parte mais pesada, né? E eu tô sentindo na pele agora. A gente ainda não mudou, mas esses processos, né, pequenos que a gente faz cada dia, já tá batendo bastante aqui no coração. E como eu falei, eu chorei muito, assim, nos últimos dias, né, processando tudo, mas é a minha forma de processar, sabe? Então eu choro, eu sofro antes, eu sofro depois e passa. É o que eu espero. Eu sei que a saudade dos amigos, da família, sempre vão ressoar muito forte, né, na gente. Mas a gente sabe que é por um objetivo massa, que é por uma construção de uma vida que a gente tanto quer, né? Então todo esse apego emocional, ele existe muito forte, principalmente pra mim. Eu me considero uma pessoa muito apegada mesmo. Eu não tenho medo de meter a cara e fazer coisas diferentes. Eu me considero uma pessoa corajosa, mas nesses processos eu acabo sofrendo muito. E toda mudança, ela é uma forma de abrir mão também de alguma coisa, né? E cada coisa que eu tô separando nesses dias, né? Cada coisinha pessoal, acaba que eu vejo que carrega uma memória, né? Memória de coisas que eu vivi, memória de um sentimento, de uma época. E essa parte realmente de separar o essencial só pra levar e deixar basicamente o resto todo pra trás, é bem difícil, assim, que a gente acaba fazendo revive, né? A gente revive, assim, muitas coisas que já aconteceram na vida toda e que a gente traz umas coisinhas, né, de cada momento. E agora a gente tá tendo que abrir mão dessas coisas, deixar ir mesmo, para que outras novas venham. Algumas coisas que são mais importantes mesmo, acaba que eu vou deixar separado e vou enviar pra casa da minha mãe, né? Que aí ela guarda pra mim lá. Mas a gente só pode levar 2 malas, então é muito limitado, assim, de levar coisas. Vai ser realmente o essencial. Então foi aqui que eu construí a minha independência de verdade, né? E também me transformei de versões para versões, me tornei realmente adulta, né? Essa sensação que eu tenho, que eu amadureci muito aqui. E essa casa, né, esse apartamento acompanhou muitas versões minhas, assim, nessa transformação tão bonita, né, que hoje eu posso ver e sentir muito orgulho, assim, por ter passado por tudo isso, por ter conseguido passar por tudo, né, de certa forma sozinha, porque a minha família, que eu sou mais próxima, minha mãe e meu irmão, eles estão em Anápolis, né? Dá uns 140 quilômetros daqui, se eu não me engano, 130, 140 quilômetros. Então, de certa forma, eu estava aqui sozinha, com o apoio deles, óbvio, né? Eles sempre me apoiaram demais em tudo que eu precisei, em cada etapa da vida, assim. Mas, em questão de distância, acabou que realmente eu fiquei um pouco mais sozinha aqui e senti bastante, né? Senti bastante todos os processos. Foi eu e os gatos, na verdade. Eles já eram meus, já estavam comigo. E até com o Kill mesmo, né? Aqui foi onde a gente teve o nosso primeiro encontro, né? Nosso primeiro dia de conversa real foi aqui, que a gente ficou varou a noite inteira conversando. Nada aconteceu nesse dia, nem um beijo. Depois eu venho contar essa história pra vocês, que foi muito legal. Então, também tem essas memórias afetivas daqui, né? E quando a gente começou a namorar, logo depois a gente se casou e agora estamos morando juntos aqui. Então a gente colecionou muitos momentos bons aqui também, muitos momentos difíceis de muito aprendizado, né? Como toda relação, ela vem com esses desafios. Então, a gente teve a nossa construção de uma vida a 2 aqui, né?
E eu tenho certeza que tudo que a gente aprendeu por aqui a gente vai conseguir levar para onde a gente estiver e melhorar cada vez mais também. Então acaba que fica esse sentimentozinho, já tô com saudade daqui, essa é a verdade. É como se eu estivesse organizando já para mudar e a saudade já tá aqui dentro, sabe? Porque a gente já tá vendo a casa mudar, né? A casa já está diferente, porque já tiramos alguns móveis. E é isso, gente. A gente deve se mudar depois do dia 15, né? Naquela semana, no dia 15 de junho, pra casa dos meus sogros. A gente ainda tá aqui no apartamento, mas a atmosfera, sabe? Já tá tudo muito diferente, assim. A casa já não tá mais igual, né? Então a gente já tá com esse feelingzinho de mudança, né? Fazer essa primeira mudança parte 1, e depois mudança parte 2 direto pro Japão. Então, fiquem por aqui. Eu vou trazer muito mais desse tipo de conteúdo pra vocês conforme as coisas forem acontecendo. Às vezes tá acontecendo muita coisa, eu não consigo gravar com muita frequência, mas eu estou fazendo os takes, estou fazendo os vídeos pra poder vir trazendo pra vocês o tanto que eu conseguir, né, o possível. E é isso. Já vou pedir pra vocês novamente deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal pro YouTube entender que esses conteúdos são relevantes, né, pra quem gosta desse tipo de conteúdo. E também compartilhar com aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar que você acha que também gostaria de ver esse tipo de vídeo, tá? Lembrando que vou pegar todo o processo de mudança, na nossa ida realmente pro Japão, né? O processo da viagem mesmo em si. E quando chegar lá, vou continuar trazendo curiosidades e dia a dia aqui pra vocês. Então é isso, galera. Já deixo um beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau!